falam sobre mim, luz ou escuridão, nem sempre por tristeza, saudade de alguém. São versos, são belezas que todo homem tem. Estrela incandescente, brilhar na imensidão, da forma que representa minha oração. Amanhã, bem cedinho, desperto com a mesma fé que me faz ir seguindo, mesmo estando a fé. Faz parte da vida, poeira e contramão, e à noite eu repouso sem coração. Na minha essência, toques da canção que falam sobre mim, luz ou escuridão, nem sempre por tristeza, saudade de alguém. São versos, são belezas que todo homem tem. Incandescente, brilhar na imensidão, da forma que representa minha oração. Pensamentos vivem em você, a luz do meu querer, Senhor. Basta lembrar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Meus pensamentos vivem em você, a luz do meu querer, Senhor. Basta lembrar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro.
luz que vem em você, a luz do meu querer, Senhor. Basta lembrar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro pelo meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Ando devagar, porque já tive pressa. Leva este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? E só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Que é preciso amor para poder pulsar, que é preciso paz para poder sorrir, que é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente ao mundo. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Que é preciso amor para poder pulsar, que é preciso paz para poder sorrir, que é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Que é preciso amor para poder pulsar, que é preciso paz para poder sorrir, que é preciso a chuva para florir. Todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora.
ser capaz de ser feliz. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, e os amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se combatem, se debatem, sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, pra onde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode partir. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se combatem, se debatem, sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode partir. Adeus. Muito obrigada, Marcelo. Que melodias inspiradoras, não? Obrigada, amigo. Bom dia a todos. Uma manhã radiante, não? Começando com umas melodias tão inspiradoras. Um dia maravilhoso, comemorações, almoço em família, pequenos ou grandes presentes, aquela alegria de nos lembrarmos das pessoas queridas. Vamos unir as nossas vibrações, agora ainda envolvidos na melodia, elevá-los a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo maior, agradecendo a oportunidade de estarmos nesse porto de luz,
abraçados em fraternidade, sentimos a amorosidade da espiritualidade amiga, que nos envolve em seu abraço carinhoso, e sentindo a alegria do nosso coração estar unindo a Jesus as nossas preces, mentalizando a sua figura majestosa, o seu olhar fulgurante, o seu aconchego, porque Ele nos ama. Há tanto tempo Ele nos ama e nos espera com o seu carinho, com os braços abertos, que todos caminhemos de encontro ao seu redil amoroso. Que Ele fique conosco sempre e que assim seja. Então nós temos o Dia dos Pais. Desde 1950 foi estabelecido no Brasil que o segundo domingo de agosto seria comemorado então os Dias dos Pais. E quando começamos a pensar, é difícil avaliar a importância da figura paterna em nossas vidas. A Ele devemos o berço que nos acolheu nessa jornada, nesta encarnação. E nós sempre consideramos que se a mãe, a figura querida da mãe, é a guardiã do lar, o pai é o esteio, é o conforto, é a segurança, a confiança, a sustentação das nossas vidas. Desde lá quando Moisés, já nos trouxe os mandamentos da lei de Deus, lá no 4º mandamento ele já nos conclama: honrai pai e mãe, a fim de viverdes longo tempo na vida que o Senhor vosso Deus vos dará. E no capítulo, no item 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos venerandos espíritos da codificação: pode a paternidade ser considerada uma missão? E os venerandos nos respondem que é sem dúvida uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais que o homem pensa a sua responsabilidade diante do futuro. Existem registros, foram encontrados registros de que esse dia, ou o desejo de homenagear os pais, vem sempre crescendo na humanidade, no progresso da humanidade. Foi encontrado lá nas ruínas da Babilônia, em 6.000 anos, um pedacinho de argila, que pode se considerar um cartão, onde uma pessoa que se assinou Eulmezu, moldou aquilo ali, aquela argila, e escreveu que desejava sorte, saúde e longa vida ao seu pai. E nós temos aprendido com as tarefas cristãs que a paternidade é uma das mais importantes missões. E quando cumprida com amor, com razão, com energia, com bondade, a paternidade, incluindo-se aqui a paternidade de pai e mãe, de família, enaltece os espíritos que vivem essa realidade, essa educadora experiência, a educadora experiência de educar outras almas. O braço forte do pai que sustenta, o carinho materno que acalma, são fatores de equilíbrio que é necessário para aquelas pequenas almas em formação, para aquelas mentes em formação. No templo doméstico, o pai, sim, deve representar não só a base, mas a orientação segura, consciente, firme, de toda a família. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele escreve que a paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constitui sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas, da paternidade, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e com clareza.
para todas as mentes, né? As mães, se as mães são assim, revelações angélicas de carinho, de ternura, de aconchego, de afago, nós temos que lembrar sempre que os pais também amam, que os homens também amam, que eles também são capazes, sensíveis ao amor, à sensibilidade, ao carinho, ao aconchego, à proteção. Na história do desenvolvimento da humanidade, a figura paterna tem ocupado assim uma vultosa importância, nós sabemos, na formação de homens e mulheres. Mas nós trouxemos a figura de um homem que foi escolhido para representar todos os pais do mundo. Aquele que aceitou a divina missão de receber nos braços o Messias que era esperado por todo um povo. E é interessante lembrarmos que esse povo esperava sim esse Messias, esse homem que viria salvá-los da opressão, da escravidão, mas eles esperavam um Messias guerreiro, forte, um homem que dominasse a espada, da guerra, a força, com a força, aqueles povos que os dominavam, que se impusesse e que salvasse todo aquele povo daquela história toda de escravidão, de sujeição que eles vinham vivendo através dos tempos. E o que aconteceu? Aquele homem, aquele Messias, nasceu num lar humilde, de pais humildes, numa vida de humildade, filho de um homem que nós conhecemos e veneramos hoje como José da Galileia. São raras as passagens em que ele é mencionado no Evangelho, 3, 4, se levarmos em conta uma que nos é trazida por Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Mas a gente acompanha nessas poucas referências o tamanho da confiança, da fé que aquele homem tinha nos desígnios de Deus. A gente encontra incontáveis referências a Maria, mãe de Jesus. Em todo o Evangelho ela tem 13 falas. 13 vezes nós encontramos uma fala de Maria nos Evangelhos, mas de José, nenhuma palavra. Nada ficou registrado em contrapartida que José tenha dito, ou que José tenha tido algum evento que ficasse registrado. O evangelista Mateus, de uma maneira diferente de Lucas, ele traça o roteiro dos primeiros anos de Jesus entre nós. Nós encontramos na Bíblia a descrição em Mateus da primeira visita do anjo a José. Maria era sua prometida, sua desposada, sua noiva. E de repente, Maria aparece grávida. Pensemos na reação de José, daquele homem probo, honesto. A sua noiva, a sua menina, porque ela devia ter 12, 13 anos, conforme era o costume da época, das mulheres se casarem, das meninas, hoje nós consideramos. E essa menina parece grávida. Imaginemos a reação de José. Mas ele era um homem bondoso, fundamentalmente bondoso, e ele sabia que se ele rejeitasse Maria publicamente, a condenação, a pena para o adultério era o apedrejamento público, o apedrejamento até a morte. E ele não quis que isso acontecesse a Maria. E ele então resolveu que a rejeitaria em segredo. Mas em uma noite em que ele se recolhe para dormir, então o anjo lhe aparece e lhe diz textualmente: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado é fruto do Espírito Santo. E José aceita, acredita e acolhe Maria em seu lar, em sua casa, como sua esposa. É a primeira visita de um anjo. A cultura,
dizem, né, em outra faceta religiosa, que seria o anjo Gabriel, aquele mesmo, né, que apareceu a Maria na Anunciação. Então é a primeira visita que nós temos revelada de um anjo àquele homem. Aí tem toda aquela passagem, né, nós acompanhamos toda aquela vivência, a ida a Belém, Maria já nos últimos dias da delivrância ali, já pronto para ter aquilo tudo, e nasce Jesus. Aí nós temos a descrição de que os magos traíram Herodes. Eles não voltaram a Herodes para dizer onde é que estava aquele menino que tinham dito a Herodes, o rei, que seria o rei de Israel. Como o rei de Israel? O rei de Israel era ele, aquele homem cruel. E como os magos não vieram dizer-lhe aonde estava a criança, ele então mandou que se matassem todos os meninos com menos de 2 anos, lá na região de Belém. E aí então o anjo aparece novamente àquele homem. Ele diz: toma a criança e a mãe e foge para o Egito, e se demora lá até que eu lhe diga. E José não titubeia, ele não tem um minuto de hesitação. Se levantou, pegou a sua esposa, a sua criança, e puseram-se os 3 a caminho do Egito. 450 quilômetros em linha reta separam Belém de Cairo, no Egito, onde a tradição diz que eles se estabeleceram. Mais de 450 quilômetros então, porque não iam em linha reta certamente, de desertos, de estradas inóspitas, cheias de bandoleiros, perigosíssimas, todos, e caminharam tudo por quanto? 20 dias, 22 dias, se eles conseguissem caminhar 20 quilômetros por dia, e sempre sob a proteção, sempre protegidos pela determinação e pela fidelidade daquele homem. A iconografia nos mostra Maria em um burrico, né, com a criança, e José guiando-os, mas nós não sabemos se eles foram a pé, como se viajava naqueles tempos, se eles tinham um burrico, se eles tinham uma carroça, talvez, uma charrete, para guiá-los. O que sabemos é que aquele homem tomou de sua família e rumou para aquela terra distante e desconhecida, protegendo-os da perseguição daquele rei. Em determinado momento, nós temos uma descrição que eu encontrei ontem, né, estudando um pouco, eu me lembrei e fui procurar. No livro Boa Nova, nós temos uma descrição, porque nós nos lembramos que a próxima referência a José é aquela no templo de Jerusalém. Jesus tinha aí 12 anos, nos dizem as escrituras, quando eles foram a Jerusalém cumprir a tarefa, né, que eles tinham que fazer na Páscoa, ir a Jerusalém, à sinagoga. Pelo menos uma vez por ano, ou uma vez na vida, não me lembro, eles tinham a obrigação de ir a Jerusalém. E foram. E eles viajavam a aldeia toda, ou a cidade toda, todos juntos, porque as estradas eram perigosas. Foram a Jerusalém, cumpriram as suas obrigações e tomaram o caminho de volta. Viajaram durante todo o dia e à noite, ao formar acampamento, então, cada família montou a sua tenda para passar a noite, e quando José e Maria, então, montam o seu lugar, onde está Jesus? Cadê Jesus? Cadê aquele menino? E eles saem procurando em todas as tendas, com todos os parentes, com todos os amigos, ninguém viu, ninguém sabe. Ele não veio junto com os outros jovens, com as outras crianças, como se julgava. E foi aquela aflição, nós podemos imaginar, os evangelhos não entram nesses detalhes, mas nós podemos imaginar aquele pai e aquela mãe, sem aquele filho, que era uma criança, tinha 12 anos. Nós não sabemos, os evangelistas não nos contam se eles voltaram à noite, o que é improvável, por esse perigo que era viajar à noite, a pé, sozinhos, em uma estrada desconhecida, perigosíssima. Então, vamos supor, no dia seguinte de manhã saem, fazem todo o caminho de volta até Jerusalém.
Imaginemos aquele pai e aquela mãe procurando aquele filho. Onde está? Vocês viram? Alguém viu Jesus? E chamando e procurando. Até que alguém lhes disse que viram um menino no templo conversando com os sacerdotes. Foram lá e lá estava Jesus, conversando com os doutores da lei. E Maria, então aflita, lhe diz: por que, meu filho? Por que você faz isso? Nós estávamos aflitos, desesperados à sua procura. E o que Jesus responde? Mãe, você não sabe que eu estava cuidando dos assuntos do meu pai? Imaginemos José diante dessa frase, porque ele sabia no seu coração a que pai Jesus estava se referindo. O amor deste homem, né, por aquela família, por aquela criança, que ele sabia que era diferente das outras crianças. E aí nós temos então, como eu ia dizendo, eu me lembrei que no livro Boa Nova, no capítulo 2, quando ele fala de João Batista, ele nos conta que Maria, grávida, né, foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida, na sua velhice, por obra também, né, por promessa de Deus, grávida também de João, que nós sabemos, o Batista. E se encontram as primas e conversam, e aquela conversa de comadre, né, as duas ali batendo papo, falando das suas vidas, elas começam a falar dos seus filhos. Os seus filhos eram diferentes, né? Essa visita já mais tarde, quando eles já eram crianças, já eram meninos. E começam a conversar sobre aquelas duas crianças, aqueles dois meninos. Eles eram tão diferentes de todos os meninos. Eles eram introspectivos, eles não faziam as brincadeiras que eram comuns nas crianças, estavam sempre pensando, parece que refletindo sobre alguma coisa, olhando a natureza. E conversando as duas, Maria então contou à sua prima Isabel que depois daquele dia no templo, quando Jesus conversara com os sacerdotes, um rabino procurara José e dissera a ele que todos ficaram impactados, admirados de como aquela criança conhecia todo o evangelho, todos os mandamentos, toda a lei, de como ele conversava, e que aquela criança tinha um futuro brilhante, que aquela criança tinha um futuro maravilhoso, ele era prometido mesmo. E ofereceram a José que Jesus fosse se educar no templo, para que ele ali crescesse, então, né, se aprofundando. E José veio e conversou com Maria. Ficaram ali pensativos. Seria um futuro tão brilhante para o seu filho, para Jesus. Era uma honra que convidassem o seu filho para ser educado no templo, para ser recolhido no templo, entre os sacerdotes, entre os sábios, entre os doutores. E ficaram naquela conversa. E aí, quando acabaram, que se recolhem aos seus lugares, Jesus então procura Maria. E ele pergunta a ela assim: o que queres de mim, mãe? Eu, por acaso, eu acho que eu anotei aqui, olha aqui. Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? Eu já estou com Deus. Isso nos conta Humberto de Campos, uma passagem maravilhosa. E aí então Maria diz: mas meu filho, nós estávamos preocupados, porque na verdade é uma honra esse convite. E nós nos preocupamos com o seu futuro, porque você é diferente das outras crianças. Tiveram aquele diálogo, e então Jesus diz a ela assim, que toda educação é necessária, que tudo aquilo que se aprende, ele faz um diálogo assim grande com ela, dizendo a ela que sim, que ele reconhece que aquilo seria maravilhoso. Mas então ele fala: então, como eu reconheço que essa educação, que é necessário esse trabalho, eu vou então à oficina. E dirigiu-se então à oficina de seu pai, de José, e pediu-lhe humildemente que o aceitasse nos trabalhos de carpintaria. E aí nós podemos ver o governador deste planeta, aquele que é o avalista de nossas vidas, o nosso rei solar, o nosso sol, o nosso mestre maior, envolvido
com o serrote, com o enxó, com o martelo. A lição de humildade que muitas vezes deixamos passar despercebidos em nossas vidas. A vida que Ele, o Mestre maior, o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia nos trabalhos humildes de uma carpintaria, trabalhando com madeira. É magnífico. Aliás, como em todas as lições deste livro, que eu sempre recomendo quando tenho oportunidade, todos nós devemos ter na cabeceira de nosso quarto o Boa Nova. E de vez em quando a gente lê uma passagem que Humberto de Campos foi recolher lá nos arquivos do espaço, a pedido de Emmanuel. São lições tão preciosas para todos nós, que nos contam momentos da vida do Mestre que Jesus passou entre nós. Aí nós vamos verificando a profunda humildade deste homem, que, sendo honrado com a visita dos anjos, com a orientação dos anjos, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Ele apenas ia cumprindo as determinações com fidelidade, com carinho, com responsabilidade, sabendo da missão de Jesus, porque certamente todas aquelas manifestações mediúnicas, nós sabemos hoje, é a mediunidade onírica, aquela que ele recebe as revelações em sonho, sendo com todas aquelas manifestações, certamente o levaram a entender que aquela vida era a maior de todas as vidas. Certamente o levou a compreender que aquela era uma criança especial, e ele nunca se envaideceu. Ele apenas foi conduzindo a sua família como um pai deve conduzir a sua família, naquela mesma simplicidade. Cumpriu seus deveres com as autoridades da terra, como, por exemplo, como ficou registrado quando ele obedeceu a edito de César para fazer o censo, levando a Belém a sua mulher nos últimos dias de gravidez, dando lições, deixando-nos lições de que podemos perfeitamente atender às leis da terra, as leis que regem a nossa vida material, e devemos ao mesmo tempo cumprir as leis de Deus, as leis naturais que nos trazem os evangelhos, que nos traz o nosso Pentateuco kardeciano de maneira mais acessível ao alcance da nossa inteligência, do nosso entendimento. Aquela vida, que Jesus ensinaria mais tarde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembram-se, um fariseu foi perguntar a Jesus se devia se pagar o tributo a César. Uma armadilha, porque os judeus odiavam pagar tributo a César. É claro, eles pagavam o tributo àquele que era o tirano da vida deles, que os escravizava praticamente. Eles tinham ódio de pagar aquele tributo. E perguntaram a Jesus: deve-se pagar o tributo a César? Por quê? Se Jesus dissesse deve-se pagar, ele estava traindo o seu povo, entrando em contradição. Se ele dissesse não se deve pagar, ele seria imediatamente preso. E o que foi que Jesus era Jesus. De quem é essa efígie? Ele mostrou uma moeda, pediu uma moeda, mostraram a ele. De quem é essa efígie? De quem é aí a gravura, o rosto que está impresso na moeda? De César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, refletindo nessas poucas informações que nós temos, nós levamos a entender que o pai terreno de Jesus era um espírito tão elevado, que foi escolhido para garantir que os primeiros anos daquela vida, que foi a maior de todas as vidas, fosse cercada de cuidados, de carinho, de proteção, de exemplos, de amor, de desenvolvimento no trabalho. Ele não nos deixou uma só palavra, apenas o seu silêncio humilde de pai amoroso, levando assim, nos deixando assim o exemplo de que podemos cumprir as nossas missões humildemente, anonimamente, sem que distribuamos ou sem que
contemos ou sem que espalhemos as coisas boas que devemos fazer, as nossas atitudes mais nobres, guardando apenas para nós e para Deus o desenvolvimento das nossas qualidades, cumprindo as nossas missões de cidadãos, de pessoas, e cumprindo as nossas obrigações com Deus, nosso Pai, na caridade, na fraternidade, no acolhimento, no amor, no amor. Na verdade, a figura de José começou a ser conhecida por Teresa d'Ávila, Santa Teresa, porque ela era devota de José. E ela deixou num dos seus livretos, ela deixou vários livrinhos assim, vários livretinhos. Ela era culta. E ela escreveu em um dos seus livros que ela não se recordasse. Não me recordo de dirigir uma só súplica a São José que não tenha sido atendida. Porque vejam bem, eclipsado pelo sol, que é Jesus, o nosso Rei Solar. Eclipsado por Maria, que se tornou a mãezinha de todos nós. Nós só nos lembramos de José quando armamos o presépio no Natal. E eu já disse aqui que de todos os presépios que eu me lembro de ter visto, e mesmo os que eu montei, eu gosto muito de um presépio, da figura de um presépio, nós vemos Maria ajoelhada ao lado da manjedoura, com o bebê, com o menino, e José de pé, como um guardião daquela família. Como se intuitivamente Francisco de Assis, que foi o primeiro a montar um presépio lá por 1200, intuitivamente ele tenha colocado José em pé, como esteio, como amparo, como a proteção daquela pequena família. É uma imagem lindíssima, não é? E no entanto, né, o cristianismo deve tanto a José, porque ele foi a porta, né, da primeira, a entrada do cristianismo para nós todos. E Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, que é no capítulo 6 da psicografia de Francisco Cândido Xavier, entre tantas mensagens que Emmanuel nos tem trazido do seu coração para nos ajudar, para nos trazer reflexões, para nos auxiliar a entendermos, a irmos entendendo as lições do Evangelho, ele nos traz uma lição que ele justamente denominou José da Galileia, e que eu trouxe para lembrarmos juntos. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, nós atentamos para a precariedade dos seus companheiros. Quando nós pensamos nos homens, né, que cercaram Jesus, em quem que a gente pensa? Muitas vezes na precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente aqueles derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso observar, porém, que a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. O coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto humano escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Nós não conseguimos definir José através dos nossos conceitos de como um ser humano, de humanidade, de materialidade, porque ele está muito acima desse entendimento, muito acima espiritualmente de todos nós. Mas já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pela força divina a um homem. Jesus, o maior ser que habitou entre nós,
E Maria, a ternura, aquela que aceitou a divina missão de ser mãe, foi confiado por Deus, as suas vidas foram confiadas por Deus a ele, a José. Pensemos na magnitude dessa tarefa. Deus o instituiu o cuidador do espírito mais puro que esteve entre nós. Entretanto, honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a carpintaria. Fugiu, sumiu. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um edito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Jesus ensinaria mais tarde: dai a César o que é de César, e em qualquer situação, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo o que podia dar. Tudo o que podia dar, em matéria de homem material, em matéria de anjo encarnado, cuidando daquele ser frágil, que iria ser o maior de todos entre nós. Sem qualquer evidência, deu a Jesus tudo o que podia dar. A ele, o cristianismo deve a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Nós nos lembramos com frequência de Paulo de Tarso, que se transformou no maior dos arautos do Evangelho, desbravando todo o mundo então conhecido. Do desassombro de Pedro e sua entrega total até o fim de sua vida a Jesus. Lembramos dos apóstolos, tantas figuras masculinas, discípulos, que o Evangelho nos mostra, e sem perceber que muitas vezes deixamos passar despercebido a figura do coração devotado de pai, o carinho de guiar Jesus nos primeiros passos, na honradez do trabalho, na solicitude com a esposa, toda a confiança de um homem que nunca questionou a orientação da espiritualidade. Simples, humilde, silencioso, na tarefa grandiosa que o Senhor o encarregou. Sabemos que infelizmente ainda existem pais que abrem mão dos compromissos assumidos, que se esquecem do dever que Deus confiou a eles de dirigir outras vidas. Mas felizmente, em contrapartida, a gente sabe, a gente se felicita por saber que existem muitos Josés, milhões de Josés. Hoje, mais do que algures, quando o pai era uma figura solene, distante, sempre bravo, né? Eu me lembro que eu tenho uma fotografia do meu bisavô, carcamano, né? Sério, bravo. A minha avó dizia que reunia-se os filhos para o almoço, na mesa, para comer a polenta de todo dia, e o chicotinho estava pendurado assim, ó, na guarda da porta, para que todos se lembrassem quem era o chefe e quais eram as leis vigentes na casa. Hoje, felizmente, o mundo se abriu para uma compreensão maior de que todos os filhos de Deus, homens, mulheres, todos trazemos em nós a marca desse Pai amoroso que nos inspira no nosso comportamento, no nosso relacionamento com as nossas crianças. Mas ele passou pela terra, anônimo, simples,
sempre agindo no silêncio de Deus. José da Galileia passou pela vida em silêncio, sem se adornar com a veste das vaidades humanas, sempre escondido, sempre dentro do seu dever silencioso. Que nós, meus amigos, possamos nos inspirar na exemplificação do pai de todos os pais, que foi para José a referência. Esse pai maior, o pai que nos criou do seu hausto de amor e espera que todos aprendamos a viver dentro daquelas leis inacessíveis que Ele criou para todo o universo. Não foi só para o nosso lar, para a nossa cidade, para o nosso mundo, para todo o universo. As leis de amor que Ele nos trouxe através de Jesus, o seu Filho unigênito, para que aprendamos a seguir essas veredas de confraternização, de respeito, de amor às criaturas, nos imbuindo sempre do nosso dever de aprendermos, de introjetarmos, de trazermos em nós, plantarmos em nosso coração as sementes desse Evangelho que é a luz que vai nos guiar na nossa vida de espíritos imortais. Que aprendamos todos que aqueles seres que nos são trazidos, frágeis, dependentes, necessitando de toda a nossa dedicação, são mensageiros de Deus, criaturas que Ele entregou nos nossos braços para que as direcionemos ao caminho da honradez, do trabalho, da dignidade, do crescimento dentro destas leis, que são as únicas que vão nos trazer felicidade e plenitude. Enquanto estivermos desviados nas nossas preocupações de seres encarnados, e não dermos espaço em nosso coração para as coisas de Deus, como nos diz o Evangelho, não conseguiremos usufruir das bênçãos que jorram sobre nós diuturnamente, em todos os momentos. Basta que abramos o nosso coração e a nossa mente e nos ligamos a essas forças superiores que dirigem os nossos destinos, mas que respeitam o nosso livre-arbítrio. Nós podemos estacionar na nossa evolução o tempo que quisermos, mas que felicidade encontraremos quando conseguirmos e nos iluminar, quando conseguirmos perceber em nós que a nossa vida está dedicada a esses ensinamentos de fraternidade, de acolhimento, de comunhão, como Jesus nos ensinou. Ele recebia todas as criaturas, Ele é o irmão, mas Ele foi o Pai de todos nós. Todas as criaturas eram recebidas por Ele com aquele amor inacessível que Ele nos trazia, que Ele nos traz até hoje. Que possamos entender que existe um único caminho para a nossa felicidade: o amor. O amor que trazemos plantado no nosso coração como semente divina e que nos cabe fazer desabrochar, crescer, iluminar, abraçar todas as criaturas que o Senhor colocou nas nossas vidas, formar espíritos, orientando-os à vida com mais consciência de transformação, de renovação, onde estivermos. Nos imbuirmos do dever de sermos exemplos, somos espelho para as criaturas que vêm junto conosco, ou que vêm após os nossos passos. Nenhum legado, meus amigos, nenhuma herança no mundo poderá sequer se aproximar disso que aprendemos com José da Galileia. Esse pai
que recebeu a maior missão de Deus, que é também a nossa missão: criar espíritos para Deus, educar espíritos para Deus. E Deus, quem senão Deus, que criou obra tamanha, onde o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão Ele fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, o universo infinito, que criaria suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Esse poema de Antero de Quental, tão maravilhoso, e que hoje, no dia dedicado àquele homem que permitiu, que foi a semente que permitiu que estivéssemos aqui, nessa oportunidade de aprendermos, de crescermos, de nos iluminarmos, que ele seja homenageado pelos nossos pensamentos, pelos nossos abraços àqueles que estão ainda entre nós, e pelas nossas preces por aqueles que já não estão entre nós, por aqueles que caminharam no rumo da vida eterna. Vamos nos lembrar deles sempre com a gratidão dos que receberam a vida, essa vida. Que assim seja. Ele cantava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e cantava contente o que fez de manhã, e nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse como dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Hoje só resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais fala no seu tamborim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Vamos ao nosso passo, então. Cadê o nosso cantor? Vamos nos unir, manter a nossa vibração, esse ambiente de tanta emoção, de tanto carinho, erguendo a Jesus os nossos pensamentos, agradecendo a essa espiritualidade que tão amorosamente nos assiste, nos trazendo o seu carinho, das suas vibrações de cura, de amparo, de inspirações para o nosso caminho. Que Jesus, o Divino Mestre, aquele que dizia Abba, Paizinho, que Ele possa encontrar em nossos corações a verdadeira fraternidade, o verdadeiro sentimento de querermos crescer no rumo dessa paz
que só Ele pode nos dar. Essa paz que pode envolver os nossos corações e nos fortalecer para as dificuldades, para vencer as dificuldades das nossas vidas. Essa paz que há de guiar os nossos passos, assim que formos capazes de trazer Jesus verdadeiramente ao nosso coração. Marcelo? O Divino Amigo possa nos abençoar, nos proteger, agora e sempre. Que assim seja.